Eu vou trazer para você hoje uma reflexão que está nesta Bíblia, Batalha Espiritual e Vitória Financeira, do grande pastor em memória, Morris Cerullo. Esse é o texto que fala sobre o pacto, a aliança de sangue que Deus fez com Abraão. Eu não vou ler o pacto, a história do pacto, vou ler a reflexão que ele faz, o estudo que ele faz sobre este evento. Deus fez um pacto selado com sangue com Abraão. Está em Gênesis capítulo 15. Durante o encontro aqui descrito, o Eterno se identificou a Abraão como o seu Deus, pois queria que ele soubesse quem estava fazendo essas promessas. Por isso, disse: Eu sou o mesmo Senhor que eu tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Ó Senhor, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Perguntou Abraão. Ele creu que Deus ia cumprir as promessas que lhe fez. Então, pediu uma confirmação adicional dessa promessa. Queria algo em que ancorasse a sua fé, uma coisa tangível a qual se pudesse agarrar. Você consegue identificar-se com Abraão? Às vezes, recebemos as promessas de Deus e cremos nelas, mas quando o caminho se torna difícil e o inimigo tenta roubá-las de nós, precisamos agarrar-nos em algo. Para confirmar suas promessas a Abraão, Deus firmou com ele um pacto selado com sangue, a fim de enfatizar o caráter duradouro e sagrado da aliança. Nesse tipo de pacto, cada aliançado devia dispor-se a entregar a própria vida em defesa do outro, ou seja, até morrer no lugar do outro. O inimigo de um se tornava inimigo do outro. Se um dos aliançados fosse conquistado pelo inimigo ou lhe declarasse guerra, o outro lutaria contra os inimigos com ele. Suas posses tornavam-se propriedades em comum. Se um deles tivesse algo que o outro desejasse ou necessitasse, o dono da coisa desejada era obrigado a dá-la ao parceiro. A aliança de sangue era indissolúvel, não podia ser rompida, exceto pela morte. Consistia de uma declaração de deveres e direitos, de um voto em que os dois indivíduos aliançados prometiam guardar os termos do acordo, e havia uma maldição caso um deles rompesse o acordo. O selo do acordo expresso era com sacrifício de um animal. Na aliança de sangue entre duas famílias ou tribos, parte da cerimônia incluía um sacrifício de um animal que era dividido ao meio e as duas metades eram colocadas de lados opostos, criando um caminho de sangue. Os representantes de ambas famílias percorriam 2 vezes esse caminho, significando que permaneceriam juntas até mesmo diante da morte. Logo após o sacrifício, os termos da aliança eram declarados e os aliançados faziam um voto prometendo cumpri-lo. Finalmente, a aliança era selada com um corte da aliança. A aliança era selada com um corte da aliança, no qual os pulsos dos representantes de ambas as famílias eram cortados e unidos para que o sangue dos aliançados se misturassem. O corte no pulso servia para que o pacto fosse lembrado pela cicatriz. Tendo selado a aliança com sangue, as famílias tomavam o nome uma da outra e juntas iam para a ceia sacrificial que representava o novo relacionamento. Esse foi o tipo de aliança que Deus estabeleceu com Abraão em resposta à pergunta do patriarca que desejava ter certeza de que ia tomar posse da herança prometida. Deus disse a Abraão: traga-me uma novilha, uma cabra e um cabrito, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho.
Então Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade frente uma da outra, exceto as aves que ele não cortou. As aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Ao pôr do sol, então, Abraão caiu em um sono sobrenatural profundo e vieram sobre ele densas trevas. Da escuridão, Deus falou a Abraão e revelou-lhe o que aconteceria com a nação de Israel. Os seus descendentes seriam levados como escravos a um país estrangeiro durante 400 anos, mas sairiam dali com muitas posses e ele, Abraão, viveria muitos anos. Enquanto Abraão meditava nessas revelações, o sol se pôs e veio a escuridão sobre ele e sobre os sacrifícios. Subitamente, as trevas da noite se iluminaram e do meio dos sacrifícios apareceu um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa. Não era nada menos do que a própria presença de Deus, a glória revelada do Todo-Poderoso. Enquanto Abraão observava o fogareiro e a tocha, o Senhor passou pelo caminho de sangue criado pelo sacrifício animal. Abraão e Deus firmaram um pacto de sangue naquele dia, e o Todo-Poderoso desceu e caminhou pelo meio do sacrifício, significando que ele acabava de estabelecer uma união sagrada com Abraão, que agora era o seu aliançado. Abraão, daquele dia em diante, tornou-se conhecido amigo de Deus. Nesse relacionamento, tudo que Deus tinha passou a pertencer a Abraão e tudo que Abraão possuía tornou-se propriedade de Deus, que se comprometeu a ficar ao lado de Abraão contra os seus inimigos, ao estabelecer uma aliança impossível de ser rompida. Naquele dia, Deus fez uma promessa a Abraão. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse relacionamento é o mesmo que temos com Deus sob a nova aliança selada com o sangue de Cristo. Sob os novos termos da aliança, Deus se comprometeu conosco e uniu-se a nós. Agora somos um e temos tudo em comum. Deus prometeu permanecer conosco mesmo nas horas mais difíceis. Isaías 43, 2 e 3 diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus de Israel. Que maravilha! Abraão fez uma aliança indissolúvel com aquele que não morre. Já morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus com quem temos uma aliança. Ele já fez uma aliança conosco, somos herdeiros desta mesma promessa que ele fez na sua aliança com Abraão. Amém?